Olá pessoal, resolvi gravar esse vídeo aí para fazer alguns comentários sobre os assuntos que foram abordados nas unidades 5 a 8 do livro de gestão de serviço de TI, né? Mais especificamente a disciplina chama gestão de TI, né? Vale lembrar, pessoal, que o objetivo desse vídeo, na verdade, é fazer somente alguns comentários, né? E talvez relembrar alguns pontos importantes aí. É um vídeo mais para dar apoio aí no período que antecede a prova, só para mesmo fazer uma lembrança aos pontos importantes aí que foram tratados na disciplina. Mas que o importante mesmo é de fato vocês terem participado aí, lido todas as unidades do livro, terem realizado as atividades, né? Para fazer uma boa prova, né? E nesse slide aí, gente, eu trouxe para vocês, né, um mapeamento aí de todos os processos da rádio, né? A gente trabalhou com esses processos dividido aí nas diferentes etapas aí, nas diferentes fases, né, da arte, que são as que coincide aí com a organização dos livros da arte, né? Enfim, nessas unidades, né, que são as unidades 5 a 8, serão tratados os processos que estão aí demarcados, né, em vermelho, laranja e amarelo, né? Ou seja, a gente vai trabalhar aí na unidade 5. A unidade 5 traz o assunto, né, aborda o assunto que são os processos de gerenciamento de mudança e gerenciamento de configuração e ativo de serviço. Na unidade 6 é tratado sobre o gerenciamento de liberação e implantação. Na unidade 8, gerenciamento de capacidade, disponibilidade e continuidade, e também trata um pouco sobre o gerenciamento da segurança da informação, né? E além disso, o livro também aborda um outro framework, né? Utilizado para gestão também de TI, um framework, inclusive, que o foco mais é o alinhamento estratégico aí, né, com o negócio de TI, com o negócio, que é o COBIT. Então, ele é falado de uma forma bem superficial, bem, né, bastante, na unidade 8 aí do livro, ok? Antes de falar do processo de gerenciamento e configuração da mudança, né, especificamente, é importante entender aí o conceito que a AIT traz para mudança, né? O que então seria uma mudança? Nada mais é do que o quê? Uma adição mesmo, ou seja, você adicionar, né, algo, ou alterar, ou, né, também decrementar, remover qualquer serviço ou componente de serviço aí e toda a documentação associada aí ao que você está provendo para o seu cliente, né? Então, ou seja, mudança é qualquer alteração em qualquer componente de serviço de TI, né? Seja ele um componente físico, seja ele um componente lógico, seja ele um mero documento, um contrato, ou seja, qualquer componente, né? Então, isso é o conceito de mudança que a Agile traz, ok? E então, o processo propriamente de gerenciamento de mudanças, né, a Agile trata esse processo com um propósito estabelecido, né, que é o que? O objetivo, né, deste processo, que é o gerenciamento de mudança, é justamente o que? Controlar tudo o que eu vou fazer, todo o ciclo de vida para realizar essa mudança, né? E além disso, eu garantir que essa mudança seja feita de uma forma que vai ser bem realizada, ou seja, vai ser bem sucedida. A mudança vai acontecer de uma forma positiva, né? E com o mínimo de interrupção de serviços, né? Evidentemente. Então é isso que é o objetivo, é o propósito aí do gerenciamento de mudanças, né? Para isso, ou seja, dentro desse ciclo de vida, as mudanças elas precisam ser inicialmente registradas, ok? Posteriormente avaliadas e para que elas sejam implementadas é necessário que sejam autorizadas. E por fim, elas serão implementadas de uma forma evidentemente controlada, né? Quais então são as atividades básicas aí do ciclo de vida da mudança? Ou seja, para que uma mudança aconteça, a primeira coisa que tem que acontecer nesse processo é que essa mudança precisa ser criada e registrada, né? Ou seja, você tem que registrar a requisição de mudança. Posteriormente, é necessário revisar, ou seja, ver se está certinho, né? Essa requisição de mudança, fazer uma revisão.
A partir disso, ou seja, eu finalizei o que está revisado, né, o que se trata a mudança, eu vou fazer uma análise e uma avaliação dessa mudança, com o objetivo de, ao final, que autorizar a construção e o teste dessa mudança. Se ela não for autorizada, ou seja, se os, né, responsáveis por autorizar essa mudança não autorizarem, a gente vai ter uma mudança rejeitada e acaba o ciclo de vida. Se por outro lado ela for autorizada, então nesse processo acontece a próxima atividade, o próximo passo seria a coordenação e construção e teste dessa mudança. E depois autorização e coordenação da implementação da mudança, né? E por fim, então, faça a revisão e encerramento da mudança, ok? O que acontece? Isso aqui, gente, são as atividades, digamos, do ciclo de vida básico, né? Para qualquer tipo de mudança. Mas existem também um modelo de mudança que é uma prática bastante recomendável aí, principalmente quando se trata de mudanças, né, mais complexas, ou seja, vou instalar um servidor, vou implantar um novo módulo de software, então que exige às vezes, exige muitas vezes um modelo específico, né? Que descreve de uma forma específica as atividades que precisam ser realizadas para esses tipos de mudanças, né? Vale lembrar que qualquer tipo de modelo ele precisa pelo menos ser o quê? Eu preciso de descrever quais são os passos, né, que são necessários, qual é a sequência desses passos, né? Quem são os responsáveis, quais são os prazos, né, e os limites para conclusão, né, e os procedimentos de escalonamento, né? Um outro processo aí que é tratado ainda na mesma unidade é o gerenciamento de configuração e ativos de serviço, né? O objetivo aí já é o que? Garantir, né, que você mantenha todas as informações, né, de todos os ativos e componentes de serviço, ou seja, que você consiga manter repositórios mesmo, né, de todas as informações desses componentes, né, que esses repositórios normalmente eles ficam armazenados em um banco, um ou mais bancos de dados, né? Para a AISHO, né, o propósito desse processo é justamente garantir que todos os ativos, né, necessários à entrega do meu serviço sejam controlados de forma apropriada, né? E que você consiga manter informações, né, confiáveis e exatas, precisas sobre esses ativos de forma que elas possam ser acessadas, né, e que estejam disponíveis quando necessário, né? É importante lembrar que se trata não só das informações de cada um dos ativos de forma individual, mas também do relacionamento entre todos os ativos, né? Dentro desse contexto do gerenciamento, né, de configuração, tem alguns conceitos importantes. Um deles é justamente o, o item de configuração, ou IC, né? A AIS define um IC, um item de configuração, como qualquer componente ou ativo de serviço que precise ser gerenciado para entregar um serviço de TI. Então, ou seja, um IC, na verdade, é qualquer componente, né, que faz parte aí do meu serviço de TI, seja ele um componente físico, lógico, seja ele um documento, um contrato, ou seja, tudo que faz parte que eu vou precisar gerenciar para entregar o serviço, para prover o serviço para o meu cliente, né? Então, para que eu consiga manter isso, para eu consiga gerenciar isso, eu mantenho normalmente atributos, né, exclusivos, como por exemplo um ID, né, um identificador, um nome, descrição, um status, um responsável, né? Então, também um outro conceito que a gente vê aí no contexto do gerenciamento de configuração são os sistemas de gerenciamento de configuração, o SGC, né? De acordo com a AISHO, o sistema de gerenciamento de configuração, na verdade são o quê? Recursos, todas as ferramentas que a gente usa para dar apoio mesmo, para conseguir suportar aí o gerenciamento de configurações de ativos de serviço, né? Vale lembrar que essas ferramentas, né, ou seja, que esse sistema de gerenciamento de configuração, ele vai ter que nos permitir coletar informações, armazenar informações, gerenciar informações, atualizar, fazer uma análise também e apresentar resultados dessa análise acerca dos itens de configuração de todos os meus ativos aí de serviço de TI, né? E isso tudo é mantido aqui nos bancos de dados de gerenciamento de configuração.
Um outro conceito é a base de referência de configuração, né? Pode ser também conhecido como linha de base da configuração ou baseline de configuração. A ISO 20000, né, ela trata essa base de referência como sendo a informação de configuração formalmente designada em um momento específico durante a vida de serviço ou componente de serviço. Já a ITIL define, né, de forma similar como uma linha de base de configuração que tenha sido formalmente acordada e é gerenciada através do processo de gerenciamento de mudança, que é usado como base para futuras liberações de mudança, né? Aí nesse caso a gente podia comparar igual uma imagem que a gente usa, por exemplo, né, para gerar para gerar a instalação, por exemplo, de várias máquinas ao mesmo tempo, a gente usa uma imagem, né, que seria uma linha de base. Então a linha de base nada mais é que um padrão, uma referência mesmo de configuração para um determinado, né, ativo, ok? Além disso, a arte também trata um termo importante, né, um conceito importante, que é a Biblioteca de Mídia Definitiva, ou conhecida também como BMD. Então, a arte ele define a BMD como um ou mais locais onde as versões definitivas e autorizadas de todos os itens de configuração de software são armazenados de maneira definitiva. Né? A BMD também pode ter os ICs, ou seja, os itens de configurações sociais, tais como licenças e documentação. E ela é referenciada ou registrada no sistema de gerenciamento de configuração, aí que tem toda a relação do que relacionado aí ao serviço, aos componentes de serviço. Enfim, a BMD pode estar armazenada tanto no local físico quanto também virtual, né, no cloud, nas nuvens aí, e mantém como se fosse a cópia mestre aí, ou seja, a cópia definitiva de todos os componentes de serviço de TI, né. Então, gente, na unidade 6, tratou-se aí, vocês já né, puderam acompanhar aí, sobre o gerenciamento de liberação e aplicações. Né? A grosso modo, se a gente for comparar, é como se o gerenciamento de mudança e configuração, ele está trabalhando na coordenação da mudança, e o gerenciamento de liberação e aplicação é o processo que põe, digamos assim, teoricamente, a mão na massa e que vai fazer com que de fato aconteça a mudança, né? O propósito desse processo, né, de acordo com a AITO, é planejar, agendar e controlar a construção, teste e implantação de liberações, entregar novas funcionalidades requeridas pelo negócio, protegendo a integridade dos serviços existentes, né? Então, o propósito, de uma forma geral, é de fato você, né, realizar o planejamento, o agendamento, o controle, a construção. O teste, por fim, fazer o quê? A implantação dessas liberações, né, que vão tratar de alterações, né, sejam relativas à adição, exclusão, ou seja, qualquer tipo de mudança, né. Esse processo ele se aplica a todos os itens de configuração, todos os ICs, né. Às vezes a gente tem uma visão de que isso se trata apenas para código-fonte. Não é. A liberação pode ser para um ativo físico, né? Pode ser para servidores, desktops, máquinas, ativos de rede, pode ser para ativos virtuais, servidores virtuais, storages virtuais, etc. Pode ser para código-fonte, para material de treinamento, para documento, para qualquer artefato aí, né? Ele se aplica. Então, quando a gente fala do gerenciamento de liberação de aplicações, mais que tenha essa proximidade com o gerenciamento de mudanças, o objetivo, na verdade, é construir, testar e entregar, né, a habilidade também de prover serviço conforme estabelecido no desenho de serviço. Então, assim, ele vai fazer essa entrega e ele também vai entregar a habilidade de prover o serviço, né, de forma efetiva para esse serviço que ele se continue posteriormente, né. Então, vai também fazer a implantação das liberações, ou seja, colocar isso em produção e estabelecer o uso eficaz do serviço de forma a entregar valor ao cliente. Ele vai fazer, como eu disse, voltando aí, ou seja, transferir esse controle para a equipe de operações, né? Os conceitos importantes que a gente trata no contexto desse processo, né, de gerenciamento de liberação e implantação, tem alguns termos, né, que a gente
sempre vão aparecer aí é liberação ou release, unidade de liberação ou release unit, pacote de liberação ou release package e implantação deployment, né? O que é o conceito de release, né, ou liberação? De acordo com a ITIL, trata-se de uma ou mais mudanças em um serviço TI que são construídas, testadas e implementadas ao mesmo tempo. E de acordo com a ISO 20000, agrupamento de um ou mais itens de configuração novos ou modificados implantados no ambiente de produção como resultado de uma ou mais mudanças. O conteúdo de cada liberação é gerenciado, testado e implantado como uma entidade única. Então, ali, mais uma vez, aí, essa liberação, essa release, ela pode incluir alterações não somente de ativos físicos, nem ativos lógicos, né? Qualquer artefato, pode ser hardware, software, documentação, processo também, né? O que seria uma unidade de liberação ou release unit, né? Na verdade, é uma forma de você organizar aí esses componentes, né? Dos quais haverão alterações aí, né, mudanças. Então, são o que? Trata-se dos componentes que são liberados juntos e que tem, né, alguma relação. Né? Então, está relacionado, quando a gente fala de release unit, com a forma que vai ser organizado. Ou seja, vamos considerar que uma unidade de liberação poderia ser, por exemplo, um determinado dispositivo, uma impressora, por exemplo. Você pode liberar em conjunto, né, todas as alterações de hardware, softwares, manuais, ou seja, vai fazer parte dessa liberação todo esse conjunto, então vai ter uma unidade de liberação, ou um módulo de um software, por exemplo, então vai ter uma release unit relacionada a esse módulo, né? Já o pacote de liberação, o release package, né, ele é um conjunto de itens que será entregue o quê? Ao mesmo tempo, junto, de uma única liberação, né? Então, cada pacote de liberação, ele pode ter, inclusive, uma ou mais release units, uma ou mais unidade de liberação, né? Ou seja, tudo que eu estou pegando junto vai entrar ali na meu release package, né, no pacote de liberação. É claro que é muito importante você trabalhar aí com o planejamento dessa distribuição, né? E isso deve conter o quê? Para fazer esse planejamento, você tem que ter uma lista de tarefas, de recursos necessários, tem que também ter uma lista de todos os ICs, né? Todos os itens de configuração que serão instalados e retirados do serviço, comunicação com todos os envolvidos, obtenção de hardware e software, estabelecimento dos procedimentos, né, para armazenamento seguro, né, mecanismos também para acompanhar a instalação, agenda de reuniões, né, e gerenciamento de toda a equipe, de todos os envolvidos na liberação. Para esse planejamento de distribuição também, existem diversos modelos aí. Né, a gente trouxe aqui para vocês alguns, só para, porque são mais assim, normalmente são mais comuns, né? Então, o Big Bang e a faseada, qual que é a diferença desses dois modelos aí de distribuição? O Big Bang, na verdade, é quando a implantação é realizada toda ao mesmo tempo, né? Então, ou seja, em todas as áreas de destino de uma vez só, né? Então, suponhamos que eu vou fazer um módulo novo, fiz uma alteração e vou liberar todo o módulo de um determinado software, né? Então, eu vou fazer isso em todas as unidades, os locais onde serão implantados, né? Eu vou fazer de uma vez só, no fim de semana, por exemplo, né? Então, esse é o modelo Big Bang. O risco é maior, porque é tudo de uma vez, então tem que ter um planejamento muito seguro, que vai conseguir fazer tudo, né? De uma vez só, que vai conseguir terminar nesse período, que vai estar disponível no período combinado, enfim. Já na opção faseada, ela é feita por partes, ou seja, eu posso fazer em uma unidade, depois vou planejando, né, de uma forma sequencial, qual parte eu faço qual vez, né? Então o risco é menor, mas é claro que vai demandar um tempo maior. O pull, que é o empurrar, e o push, que é o puxar, também são modelos, né? Qual que é a diferença desses dois? No pull, o usuário ou a área não escolhe, né, o momento que vai implantar, ou seja, os serviços são empurrados para eles, ou seja, você vai fazer aquela implantação independente da vontade dele ali, né, independente da hora que ele decide fazer isso, né?
Já no push, que é o puxar, as responsabilidades acabam sendo atribuídas ao próprio usuário. Ele vai poder escolher quanto ele vai querer atualizar aquele sistema, aquela atualização, aquele serviço. Uma política de liberação, normalmente, ela contém, né, os tipos de liberações que são permitidos, tá? Uma convenção de nomes para liberações, ou seja, política, né, estabelece os procedimentos que convém, né, que precisam ser, são regras estabelecidas para uma boa liberação, digamos assim, para um sucesso desse processo, né? Então, estabelece que é importante você tratar os tipos de liberações, que você precisa especificar os nomes para essas liberações, tem um padrão, uma frequência também para cada tipo de liberação e precisa se definir papéis e responsabilidades. Passando aí, gente, para a unidade 7, que vai tratar de gerenciamento de capacidade, continuidade e disponibilidade. E vamos iniciar a discussão com a disponibilidade, né, com o gerenciamento de disponibilidade. Então, antes de falar do processo especificamente, é importante discutir o que esse conceito aí de disponibilidade. Então, o que seria disponibilidade, né? Segundo a área, significa um item de configuração do serviço, né, ter a habilidade de realizar sua função, né, de acordo com o que foi estabelecido, de acordo com o que foi acordado, ou seja, é aquele componente, aquele ativo ser capaz de fazer o que ele foi proposto a fazer de acordo com o que foi combinado, né? O critério, então, na verdade, de disponibilidade é muito mais definido pelo negócio, ou seja, de acordo com o acordo, com as SLAs, do que pela própria TI, né? Essa disponibilidade ela é determinada tanto pela confiabilidade quanto pela sustentabilidade. A confiabilidade seria o quê? Relacionado ao tempo que esse serviço fica disponível sem falhas. E a sustentabilidade é o tempo de reparação de um determinado serviço, né? E a oficiosidade seria a habilidade, né, do fornecedor, do provedor de TI, cumprir os termos em que que a confiabilidade e a sustentabilidade acontecem, que o serviço consegue executar isso de uma forma adequada, conforme estabelecido, conforme contratado, né? Então, quando a gente fala um outro aspecto importante de falar aí é da SOX, né, da lei aí de 30 de julho de 2002, porque essa lei ela está relacionada diretamente aí com a importância aí desses controles existentes, né, no gerenciamento, disponibilidade, capacidade de continuidade. Porque antes dessa lei era mais, digamos assim, era mais tranquilo, né? Somente empresas eram punidas por fraudes financeiras. Hoje em dia, o chefe executivo officer e o chefe finance officer também podem ser penalizados, né? Tendo multas de 1 a 5 milhões de dólares, com reclusão e penas de reclusão entre 10 e 20 anos. Então, assim, a partir dessa lei, o impacto para o setor de TI é muito grande. Então, cria-se uma necessidade maior, né, de implementar controles para garantir, né, a disponibilidade, a continuidade e o armazenamento de informações de uma forma segura. Então, dentro desse contexto, o processo de gerenciamento de disponibilidade, ele trata dessa disponibilidade de acordo com os níveis de serviço, de acordo com as CLAs, né? E essa disponibilidade tem sido cada vez mais, né, uma preocupação muito importante para o provedor de serviço, né, de TI. Primeiro porque para o cliente, se o serviço não está disponível, não adianta de nada, né? Então, assim, é o que os clientes mais sentem, né? E o propósito, né, do gerenciamento da disponibilidade de serviço segundo a AT é justamente o quê? Assegurar que os níveis de disponibilidade entregue sejam pelo menos ou superior ao que foi identificado como necessário aí pelo negócio, né? E de uma forma econômica, ou seja, com um equilíbrio entre custo-benefício, né? Então, este processo ele se preocupa tanto com essa disponibilidade também e também com o impacto da disponibilidade, né? Que também é um fator importante aí. A taxa de disponibilidade ela é utilizada justamente para medir, né, a relação entre o tempo de disponibilidade e um período total
em um período total de disponibilidade, um tempo total de disponibilidade, que o serviço ele está no ar, digamos assim, né? Levando em consideração o tempo de disponibilidade nesse mesmo período, né? Então, nada mais vai medir o que? O tempo que está disponível em relação ao tempo total, né? Ou seja, eu vou pegar o tempo total de disponibilidade menos tempo total de indisponibilidade vezes 100 dividido pelo tempo total de disponibilidade. Aí eu vou ter uma taxa de disponibilidade. Okay? Então, gente, esse tempo total de disponibilidade, na verdade, é o tempo total, só para esclarecer, é o tempo total que vai ficar no ar aquele serviço, né? Suponhamos, por exemplo, que você teria que um serviço ele tem que estar no ar todos os dias, né? Todos os dias, vamos considerar aí 40 horas por dia, de segunda a sexta. Então você vai considerar 40 vezes 5, que são 200 horas, por exemplo, entendeu? E aí, nesse período, teve, sei lá, ficaram 4 horas ou 20 horas fora do ar. Aí esse é o tempo de disponibilidade. Então, você vai pegar o tempo total de disponibilidade, que seria o tempo que estaria no ar, menos o tempo total de disponibilidade, vezes 100, dividido por esse tempo total que deveria estar no ar também, entendeu? E aí você vai ter, né, a taxa de disponibilidade desse serviço. O gerenciamento de capacidade, né, que também foi um processo abordado nessa unidade, trata da capacidade do serviço de acordo também com os níveis de serviços, SLAs. Né? O gerenciamento de capacidade se preocupa com a capacidade do serviço e seu desempenho. Né? A AGE define que o propósito para este processo é justamente garantir o que? A capacidade do serviço de TI e da infraestrutura de TI, para que atenda os requisitos relacionados, né? A capacidade de desempenho de acordo com o que foi acordado a custos efetivos e em tempo hábil. E o gerenciamento de continuidade trata da capacidade de dar continuidade do serviço, né? Inclusive em casos de desastres ou emergências, né? A AGE define como propósito deste processo o que? Suportar, né, o processo geral de gerenciamento de continuidade, garantindo que todos os serviços, né, sejam sistemas, redes, ambientes, central de serviços, possam ser recuperados em casos emergenciais, né, e de acordo com o que foi estabelecido também, mesmo nos prazos estabelecidos, de acordo com o que foi estabelecido e acordados lá com o negócio. Por fim, a unidade 8 trabalhou aí trouxe aí o COBIT, né? E aí o COBIT tem muito a ver com a governança, então por isso a gente vai falar da governança e da diferença de governança e TI antes de entrar numa visão bem geral do que seria o COBIT da forma ele é organizado, né? Se você for pensar hierarquicamente, é como se a governança estivesse acima e o gerenciamento abaixo, porque a governança está mais no estratégico, né? Então, a governança ela se preocupa em que? Garantir que atinja os objetivos da minha corporação. Então, para isso, ele vai fazer o quê? Avaliação das necessidades, vai tomar decisões em relação a isso, vou monitorar qual foi o desempenho, o progresso da corporação, vou direcionar, vou priorizar, né? Vou fazer essa tomada de decisão. Então, tem a ver com isso, seria a governança de TI, né? E já o gerenciamento ele vai trabalhar mais com táticas, engajamento, elaboração, execução e monitoração das atividades de forma alinhada ao que foi estabelecido pela governança, né, pelo que foi definido pela direção, né, porque a governança ela está em um nível mais de direção, né, de forma que o quê? Que se possa atingir aí os objetivos da organização, né. Porque a gente traz só a diferença aí, né, ou seja, aqui está a governança e aqui está o gerenciamento, né, a governança ela faz o quê? Essa avaliação, monitoramento, né, e o direcionar, né, enquanto que o gerenciamento ele faz a parte dessas outras partes, né, de monitorar, executar, planejar, né, e elaborar. Então o COBIT, né, que é também um framework, ele vem justamente, e aí a maioria das pessoas que trabalham nisso, todos esses estudam e usam, né, para o gerenciamento de TI, o que tem de melhor nos diversos frameworks, né, considera aí que o COBIT é um dos frameworks que está mais alinhado
que é o grande desafio hoje, que é o alinhamento estratégico entre TI e a área de negócios, né? Então, nesse contexto, o COBIT, né, que é Control Objects for Information and Related Technology, surgiu, né, como uma das principais opções para esse tão almejado alinhamento estratégico, né? Atualmente, ele está na versão 5, que foi lançado em 2002, e é baseado nos 5 princípios que vocês vão ver aqui nessa figura, né? Então, o princípio número 1 é satisfazer as necessidades das partes interessadas. O princípio número 2, cobrir a organização de ponta a ponta. Princípio número 3, aplicar um framework integrado único. O princípio número 4, possibilitar uma visão holística. E o princípio número 5, separar a governança de gerenciamento. Certo? Então, aí essa figura apresenta, né, os 5 princípios aí do COBIT, né? O primeiro princípio, que é satisfazer as necessidades das partes interessadas, né? Esse princípio contém, então, processos específicos para suportar justamente o quê? Essas demandas, essas necessidades de todos os stakeholders, né, através do uso de recursos de TI, ou seja, eu vou conseguir atender as necessidades de todos esses stakeholders usando recursos de TI. O segundo princípio é cobrir a organização de ponta a ponta, né? Então, o COBIT, né, ele cobre essa governança corporativa abrangendo o quê? Funções e processos, né, para vai abranger, ou seja, toda a governança através de suas diversas funções e processos, né? Inclusive através da própria governança. O terceiro princípio, que é aplicar um framework integrado e único, que é esse princípio do COBIT, é justamente o que? Fazer um alinhamento de todas as outras melhores práticas, frameworks do mercado, junto com o COBIT, de forma que você vai integrar isso e prover uma solução única, um framework único, integrado, né, para a organização. O quarto princípio, que é possibilitar uma visão holística, para atingir isso aí, esse princípio, são definidos grupos de habilitadores, né, que apoiam aí a empresa a atingir os seus objetivos, né, alinhado justamente aí a questão, justamente fazendo esse alinhamento estratégico, né. O quinto princípio, que é separar a governança do gerenciamento, ou seja, ele é um objetivo, deixa bem clara a diferença de conceitos entre governança e gerenciamento, de forma que as atividades, os objetivos sejam definidos e sejam distintos, né, bem separados, assim, né, em relação a um e o outro. E com isso a gente finaliza, né, esses comentários gerais relacionados a essas unidades. Gostaria de desejar a todos uma excelente prova. Reforço aí a importância, né, de ficar atento aos enunciados, às questões abertas, escrever bem, frases completas e respostas alinhadas com os enunciados, né? E no mais, também desejo aí para vocês um excelente final de semestre. Abraços a todos.